Graça e paz aos irmãos e uma boa noite a todos. Estamos mais uma vez reunidos aqui na sala de gravação, na casa do Osivaldo, meu cunhado, para fazermos uma reflexão da palavra de Deus a todos os irmãos da Igreja de Cristo e a todos os irmãos espalhados nos 4 cantos da terra. Amém. E eu gostaria de deixar hoje para os irmãos um texto para nós nos confortarmos, nos consolarmos na palavra, que é Romanos capítulo 8, verso 31 a 39, um texto muito conhecido, que nós normalmente lemos muito na igreja e cantamos também. Então vamos lá. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes que ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Deus, do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Oremos. Bendito Deus, em nome de Jesus Cristo, nós queremos mais uma vez te louvar, Deus, te exaltar, Deus, por tua bondade, Deus, pela tua graça em nossas vidas, Senhor. Queremos, Pai eterno, em nome de Jesus Cristo, Deus, te apresentar, Deus Todo-Poderoso, toda essa situação que está acontecendo, Senhor Deus, na terra, Senhor. Bondoso Deus eterno, nós te pedimos, Pai, que o Senhor venha, Deus, confortar, Deus, consolar, Senhor Deus, os corações, Senhor Deus, daqueles, Senhor Deus, que perderam muitos, Deus, dos seus entes queridos, Senhor. E que diante disso, Deus, também o Senhor venha fortalecer o coração do teu povo, Senhor Deus, que diante dessa circunstância eles possam crescer, aprender, Senhor, se firmar mais em ti, Deus, buscar mais a tua palavra, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Deus, nós sabemos, Senhor Deus, pela tua palavra, que o Senhor sempre está conosco, e independente da situação, Senhor. É o Senhor, Deus, que promete estar ao nosso lado, Senhor Deus, na angústia, no sofrimento, Senhor. Pai bondoso, nós louvamos o teu nome mesmo assim, Deus, diante dessa situação, Senhor. Queremos, Pai, te pedir, Deus, que o Senhor abençoe a tua igreja, Senhor. Que o Senhor fortaleça os corações, Deus, que eles possam, Deus, estar firmados em ti, confiantes em ti, Senhor. Nós cremos, Senhor Deus, que na vida e na morte pertencemos a ti, Senhor. E que de maneira nenhuma, Deus, venhamos deixar de confiar, Deus, no teu amor, Senhor. Que nesta noite, Deus, através da tua palavra, possamos refletir e que possamos estar assegurados, Senhor Deus, confiantes, Senhor Deus, na certeza do teu amor por nós, Senhor. Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos que o Senhor abençoe todo o teu povo na face da terra, Senhor. Que o Senhor console, Deus, os corações, Deus, do teu povo, Senhor. Que o Senhor fortaleça, Senhor Deus, em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe também, Deus, toda a equipe médica, Deus, todo o pessoal que trabalha na saúde, Senhor Deus, e outros que têm lutado, Deus, diante dessa epidemia, Deus, que tomou conta, Deus, da terra, Senhor. Nós cremos, Pai, que Tu és soberano, estás no controle de todas as coisas e que esse momento é um momento de aprender com o Senhor, de crescer no Senhor, de firmar no Senhor, meu Pai. Assim nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Pois é isso, queridos. Vamos agora meditar na palavra do Senhor, como nós falamos no início. Romanos capítulo 8, verso 31 a 39, nós vamos fazer uma reflexão e diante dessa palavra os irmãos possam estar
sendo confortados, edificados no Senhor. Então, diante das circunstâncias que nós estamos passando, eu acredito que a nossa igreja, no geral, ela é formada de vários tipos de pessoas. E quando eu digo vários tipos, existem várias características de cristãos dentro da igreja. E eu quero falar aqui especificamente de duas: crentes que estão amadurecidos, crentes que estão mais firmados, mais fortes, confiantes no Senhor, independente de qual seja o resultado de qualquer coisa, e crentes que fracos, que diante das circunstâncias eles voltam atrás, eles retrocedem, eles vacilam, eles perdem a esperança, eles começam a questionar por que Deus está permitindo isso, por que Deus está vendo essas coisas e deixando isso acontecer. Pode surgir também a dúvida, queridos, se Deus nos ama, por que Deus está permitindo isso acontecer? Se Deus me ama, se Deus te ama, por que Deus está fazendo com que essas coisas aconteçam? E diante desses acontecimentos, nós temos sofrido e muitos têm sofrido. Mas a ideia aqui, o que temos que parar para pensar, não é sobre levantar questionamentos acerca se Deus nos ama ou se Deus não nos ama. Porque a certeza que todo cristão tem é que Deus o ama. Se Deus não o amasse, Deus não o tinha chamado. Deus não tinha elegido ele à salvação. Mas o que eu quero que os irmãos entendam, e o propósito de estarmos aqui nesta noite reunidos, é que os irmãos tenham a certeza desse amor. Paulo ele vai justamente colocar aqui aos irmãos de Roma, vai levantar algumas questões aqui e vai dar algumas respostas também, ele vai fazer algumas declarações acerca disso que nós estamos falando. Então ele vai falar sobre o amor de Deus. Quais as provas, como é que nós podemos ter certeza se Deus nos ama ou não? E que é que nós encontramos respaldo para dizer que Deus nos ama? Eu quero dizer para você, querido, que está mais amadurecido na fé, que nós louvamos a Deus pelos irmãos que estão assim, crentes, firmes, buscando a palavra de Deus, edificados, confortados, consolados pela palavra. E quero louvar a Deus também, queridos, por esses irmãos que estão na igreja, que estão lutando também, que estão buscando meios para se firmar em Cristo, que mesmo em meio à sua imaturidade, em meio às suas dificuldades, estão caminhando ainda com Deus. E a ideia é essa, que possamos confiar no Senhor e descansar no Senhor, sabendo que aqueles que esperam no Senhor não serão confundidos, como disse o apóstolo Paulo. Então, isso tudo nos leva a uma questão. E é dessas questões que nós vamos tratar aqui hoje. E Paulo, ele explica em Romanos capítulo 5, verso 3, capítulo 5, 3 a 5, eu quero deixar para os irmãos para não ficar nas minhas palavras. Ele vai responder o porquê é que isso está acontecendo conosco. Eu quero que os irmãos vejam o texto, diz assim, Romanos capítulo 5, 3 a 5, diz assim, capítulo 5, 3 a 5. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, a experiência, e a experiência, a esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Queridos, nossa esperança em Cristo, e diante das tribulações, como o texto vai nos mostrar, nós somos consolados por Deus através da sua presença em meio às nossas tribulações. E o propósito da tribulação, como o próprio texto vai dizer, é que venhamos produzir perseverança, experiência e esperança. E a esperança que nós temos
é que o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, como o próprio texto nos deixa claro, e por isso nós não seremos confundidos. Mas ele vai dizer justamente, nos gloriamos na perseverança, na tribulação, sabendo que a perseverança, que a tribulação, ela vai produzir bons frutos, dos quais muitas vezes nós não estamos querendo, mas Deus, a vontade de Deus em nossa vida é que venhamos crescer, e para que haja crescimento em nossas vidas é necessário muito, às vezes, sofrimento, experiências, e nessas experiências a gente vai comprovando e mostrando aí cada dia mais a nossa fé em Cristo. Então, Paulo aqui se refere, irmãos, às questões relacionado ao texto em cima. Quando Paulo ele começa no capítulo 8, no verso 31 a 39, e aí ele vai dizer: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Coisas aqui ele está se referindo justamente ao que vem anteriormente, nos versos do mesmo capítulo, verso 28 ao verso 30. Então, o que Paulo aqui quer trazer para nós é que o pecador necessita, acima de todas as coisas, estar de bem com Deus. E estar de bem com Deus não é algo que nós escolhemos para nós, porque não é algo obtido através do nosso próprio esforço, do nosso mérito, mas através da graça de Deus, e da graça gratuita de Deus através da fé em Cristo. O que nós percebemos aqui? Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Queridos, como nós vimos no texto acima, os irmãos depois leiam, do verso 28 a 30, Paulo vai falar das bênçãos derramadas sobre o pecador que foi redimido, daquele que foi escolhido, daquele que foi chamado, predestinado, enfim. E aí nós vamos ver que esses que Deus elegeu, esses que Deus trabalhou, eu e você, tenhamos essa certeza. Qual é a certeza que Paulo quer que tenhamos? Que o amor de Deus, ele foi provado na cruz do Calvário. Paulo vai fazer uma pergunta: se Deus é por nós, quem é que será contra nós? Paulo aqui ele faz essa declaração: se Deus é por nós, quem é que será contra nós? Uma vez que essa é uma palavra, como diz, jurídica, né, de acusação, condenação. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus está do nosso lado, se Deus nos absolveu, se Deus nos salvou, se Deus já nos retirou do poder da condenação, quem é que será contra nós se Deus está do nosso lado? Quem é que vai fazer o contrário se Deus está do nosso lado? Se o próprio Deus escolheu fazer assim. E aí o texto vai justamente dizer: mas então, aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós se entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, que ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Nesse verso do 31 até o 34, Paulo ele vai usar, como eu disse antes, uma linguagem jurídica. Ele vai dizer assim: quem tentará acusação? Se é Deus quem justifica. Quem nos condenará? Se foi Cristo que morreu e também ressuscitou e está à direita de Deus intercedendo por nós. Quem vai ter poder para fazer o contrário daquilo que Deus já fez por nós? Se Deus já nos abençoou, quem é que tem o poder de nos amaldiçoar? Se Deus já nos salvou, quem é que tem o poder de nos fazer perder? Queridos, é interessante que esse texto, no meu ponto de vista e aquilo que eu vejo nas Escrituras, nos traz consolo, confiança, de que se Deus nos absolveu,
se Deus nos tirou da condição que nós estávamos de condenação, de culpa. E aí o que Paulo vai mostrar, se Deus fez uma obra tão maravilhosa em nossas vidas, se Ele aplicou a sua graça e misericórdia na nossa vida, nos absolvendo, quem é que pode nos condenar? Cristo ressuscitou, portanto nada pode nos separar de Deus. Essa é a grande verdade que Paulo está trazendo aqui. Diante das acusações, diante das perseguições, diante da condenação que pode vir contra nós, nada pode, diante disso, do que Cristo fez por nós, nos protegendo, nos chamando para Ele, nos separando para Ele, nada pode nos separar do amor de Deus. Essa é a grande verdade. Uma vez que Cristo ele nos justificou, ninguém nos condenará. Uma vez que Cristo nos salvou, nunca mais pereceremos. Isso é uma das verdades que cremos que está nesse texto. E aí o apóstolo Paulo ele vai justamente provar, e o texto vai mostrar no 32, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Quem entregou foi o Pai, entregou seu filho por nós. Porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Todas as bênçãos que Deus tem para nós está garantida em Cristo Jesus, o qual Deus o entregou na cruz por nós. O amor de Deus é provado por nós. O amor de Deus ele é comprovado a nós na pessoa do Filho dele, porque Deus, o próprio Deus, pegou seu único Filho e entregou ali na cruz do Calvário por amor dos seus escolhidos, para que pudesse assim justificá-los, santificá-los, enfim. Então, essa é a prova do amor de Deus. Nós podemos descansar nisso, de que diante do mal que está acontecendo agora, nesse momento presente, nós temos o conforto, queridos, que pertencemos a Deus. E que diante dessas situações não devemos temer, não devemos ficar atribulados, não devemos ficar preocupados, como o próprio texto diz, não devemos temer aquele que pode fazer sofrer o corpo, mas temos que temer aquele que tanto faz perecer o corpo como a alma. Mas é interessante a gente ter essa convicção, essa certeza de que Deus fez uma obra maravilhosa em nós, desde o verso 26 a 30 e aqui do 30 ao 34, que nada, nenhuma circunstância, nem nenhum momento podemos nos preocupar em ser separados de Deus, porque esse momento presente, e eu acredito que muitos crentes, que muitos cristãos, líderes, diante dessa epidemia, têm perdido sua vida, ou perdido não, tem ganhado a salvação. É assim que nós temos que ver. O crente ele não morre, o crente ele vive com Deus, ele vai para Deus. A morte para o cristão não é o fim, é um começo, é com Deus. A morte para o cristão ele não deve ser temida, ela deve ser recebida com alegria. Parece meio um paradoxo, meio contraditório dizer isso, mas é uma verdade. Aqueles que estão com Deus em vida têm maior alegria em ter um encontro com Deus através da morte. Que a morte vem e Cristo ressuscitou para que possamos estar vivos com Deus. A razão do pecador ser conciliado com Deus é para que ele tenha vida eterna, e a vida eterna no Filho de Deus Jesus Cristo. Essa é a grande razão de sermos ali ressuscitados dos nossos pecados, vivificados dos nossos pecados. A segunda parte nós queremos refletir sobre essa questão. Eu agradecer o clímax também do texto. Paulo, claro, todo ele é inspirado por Deus, é importante para nós. Mas Paulo ele vai na segunda parte do texto, no verso 35, ele vai trazer um hino, um cântico da igreja primitiva, diante das adversidades que a igreja passava, diante das perseguições que a igreja passava. Paulo vai trazer esse hino à memória dos romanos, para que assim eles fossem confortados por Deus, edificados por Deus.
Então, do verso 35 a 39, Paulo vai começar no 35, quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Paulo traz, irmãos, essa verdade para nós. Quem é que pode nos separar? Se lá na frente nós vimos que Cristo nos uniu a Deus, se Cristo nos reconciliou com Deus através da sua morte, da sua ressurreição, da sua ascensão. Quem é que pode nos separar uma vez que Deus nos selou com seu Espírito? Quem é que pode nos separar uma vez que Ele nos elegeu? Quem é que pode nos separar uma vez que Ele nos absolveu da condenação? Quem é que pode nos separar uma vez que Ele tomou a chave do inferno e da morte? Quem pode nos separar se Ele agora é o nosso Deus, Ele é o nosso pastor? Nada pode nos separar do amor de Deus, porque agora existe um elo, uma aliança perfeita que Deus fez conosco na pessoa de Cristo. E de maneira nenhuma, eu afirmo isso, de maneira nenhuma podemos ser separados de Deus, porque foi Cristo que fez essa aliança, foi Cristo que trouxe essa união do homem com Deus através da sua própria morte. Foi Ele que se fez mediador entre Deus e os homens. Foi Ele que foi o caminho, a verdade e a vida, o homem de volta para Deus. O segundo Adão é o homem perfeito que levou o pecador através da sua morte, da sua ressurreição, da sua ascensão a Deus. Então, quem nos separará do amor de Cristo? Paulo vai dizer e vai citar aqui algumas circunstâncias que todos nós estamos sujeitos a passar, e esse é o momento do qual nós estamos passando. Será a tribulação ou angústia? Quantas pessoas nesse momento estão passando por tribulação, por angústia? Quantas pessoas nesse momento se encontram atribulados, em quarentena, incertos do que vai acontecer, sem esperança? Quantos cristãos estão aí desesperados, incertos? Quantos? Quantas pessoas que não têm conhecimento de Deus, que não têm uma esperança na eternidade, estão perecendo? Quantos cristãos se encontram nesse momento, nessa grande tribulação, nesse momento de muita angústia, de perdas, insuperáveis, assim, difícil de prever o quanto isso ainda pode crescer, o quanto muitos se encontram angustiados, outros se sentem perseguidos pelo fato da igreja não ter mais cultos. Isso não é questão de perseguição, é questão de consciência, de bom senso, que é apenas para que o vírus não venha se espalhar de maneira mais rápida. Mas o que nós devemos entender aqui, irmãos, é que nessa tribulação, ou na angústia que nós estamos passando nesse momento, nada pode nos separar do amor de Deus. Não é a tribulação que nos afasta de Deus, pelo contrário, o verdadeiro cristão, a característica do verdadeiro cristão é que na tribulação ele não se afasta, ele busca a Deus, ele ora a Deus, ele lê a palavra, ele se aproxima de Deus. A tribulação, como nós vimos no capítulo de Romanos, ainda agora no capítulo 5, a tribulação produz a perseverança. Então é nesse momento, diante dessa tribulação, desses momentos de angústia, que nós sabemos que Deus está conosco. Ele é o nosso socorro bem presente na tribulação, na angústia. Busquei o Senhor, procurei o Senhor, orei ao Senhor, Ele se inclinou para mim. É nesse momento que o verdadeiro cristão ele vai buscar a Deus, ele vai se firmar em Deus e vai deixar a coisa rolar. Mas crente, cantando, orando, buscando a Deus, se passar, e vai passar, não se sabe quando, mas diante disso daí, o verdadeiro cristão ele vai se manter firme, comprovando cada dia mais que ele é um escolhido de Deus diante das tribulações, produzindo perseverança, produzindo fé, dando bons frutos. Então não é a angústia, a perseguição, ou a fome, ou a nudez, o perigo, a espada, não são as circunstâncias visíveis e transitórias que vai separar o homem de Deus, o homem de Cristo, que vai nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Pelo contrário, nós temos a certeza da vida eterna em Cristo Jesus. Então, diante dessas circunstâncias visíveis,
das tribulações, desse momento que estamos passando, nós sabemos que essas coisas vão passar. Aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre, diz a palavra. Nós não vamos nos limitar apenas às coisas dessa vida, mas aquelas que são eternas. Essa é a fé de todo cristão. Paulo ainda vai dizer o seguinte, no verso 38, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus nosso Senhor. De que maneira é que nós podemos ver essa questão? Nessa segunda parte, a gente vai ver o seguinte, que Paulo vai dizer, porque eu estou bem certo de que nem morte, a gente sabe, todo cristão tem a certeza de que uma vez em Cristo não há mais morte, não há para que temer a morte. Queridos, nós podemos temer de passar o vírus para outras pessoas, nós temos que temer, ter o cuidado de proliferar o vírus em outras pessoas, mas não estamos fazendo quarentena porque tememos a morte. Não, nós estamos fazendo quarentena justamente para que o vírus não venha se proliferar e traga um dano maior. Mas a morte nós não tememos mais. Deus ressuscitou Cristo Jesus. E Cristo, uma vez ressuscitado, nós fomos ressuscitados com Ele para uma esperança de vida eterna. Então, a morte ela não pode mais nos separar de Deus, porque Cristo já nos libertou do poder da morte. Cristo já nos libertou. Nem a vida, se morremos, se vivemos, nós pertencemos ao Senhor. Na vida e na morte, nós somos do Senhor. Então, nenhuma das duas poderá nos separar do amor de Deus. Aí ele continua, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem coisas do porvir. É interessante que os judeus eles acreditavam muito nos anjos. Eles acreditavam que os anjos estavam em todas as coisas, em todos os lugares. Eles acreditavam em separações, em classes de anjos. E aí, o próprio texto, muitas vezes Paulo vai falar em Efésios, em Colossenses, Paulo vai falar em Coríntios, Efésios 1, 21, 3, 10, 6, 12, Colossenses 2, 10 a 15, 1 Coríntios 15, 24, sobre a questão dos anjos. Os rabinos judeus, eles tinham uma fé muito forte nos anjos. E aí eles acreditavam que tronos, querubins, serafins, poderes, senhorio, potestades, anjos, arcanjos, toda essa principados, eles tinham esse conhecimento de famílias e de classes de anjos. Eles acreditavam muito forte na existência dos anjos. Então, Paulo ele vai justamente dizer que nem mesmo o anjo, no verso 38, nem morte, nem vida, nem os anjos, nem os principados, ou ele está se referindo justamente aos anjos, que nem mesmo os anjos, e assim os judeus acreditavam que os anjos eles tinham uma certa inveja dos homens, eles acreditavam que os anjos eles tinham um certo ciúme dos homens, assim, acreditava-se. Então, nem mesmo os anjos poderiam fazer a separação, nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. É importante também que Paulo ele vai justamente sustentar no verso ainda 38, nem principados, caso poderes, nem coisas do presente, nem do porvir, nem hoje, nem o amanhã, nem o ontem, nem o passado, nem o presente, nem o futuro, nada poderá nos separar do amor de Cristo. Eu costumo dizer que Cristo morreu pelos nossos pecados de ontem, de hoje e de amanhã. Nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo, Cristo foi
redenção para nós antes da fundação do mundo, prometido a nós para nossa redenção antes, hoje e amanhã. Então, o ontem, o hoje e o amanhã, nós não podemos temer. Para muitos o amanhã é incerto, para muitos a eternidade é incerta, mas para nós é Cristo. Para nós a nossa vida eterna, a nossa certeza de eternidade está em Cristo e nada, uma vez que Deus nos uniu a Cristo, que Jesus nos uniu a Deus em Cristo Jesus, nada pode nos separar do amor de Deus. E aí o verso 39, nem a altura, nem a profundidade, nem em qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus. Quando Paulo está falando sobre isso, ele estava justamente se referindo à questão dos astros também. Naquela época, muitos andavam de acordo com os astros, de acordo com, acreditava-se, como muitos acreditam hoje, que o seu destino está direcionado pelos astros, né? Astrologia, como nós chamamos. E para o cristão, não temos isso. Nada vai nos separar. O destino, o futuro, as coisas do presente, do passado, do futuro, a altura, o que vem de cima, o que vem de baixo, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo. E aí ele vai até mais longe, nem qualquer outra criatura pode nos separar do amor de Deus. Queridos, vamos aqui viajar um pouquinho, imaginar, eu até não gosto desse termo, especular, mas vamos imaginar que no mundo visível, no mundo invisível, nenhuma outra criatura, nada, absolutamente nada, poderá nos separar de Cristo Jesus. Nada poderá nos afastar do amor de Deus que foi derramado em Cristo Jesus na cruz por nós, e que foi derramado em nossos corações através da pessoa de Cristo. Então, eu quero que os irmãos entendam justamente isso. Devemos manter firme a nossa segurança nesse amor. Não devemos temer a nada, ser confundido por nada. Diante de um mal que está acontecendo hoje, né, nesses dias, uma coisa é certa: Deus te ama, Deus me ama, e Deus provou esse amor mandando o seu Filho Jesus na cruz do Calvário por nós, e que possamos ter essa confiança de que esse amor não falha, de que esse amor não muda, que esse amor não diminui, que esse amor que foi derramado em nós, nosso coração, jamais vai se extinguir. Então, eu quero que os irmãos sejam confortados através dessa palavra, que o amor de Deus está em nós, foi derramado por nós, e diante dessas circunstâncias que estamos passando agora, dessa epidemia, né, que estamos enfrentando nesse momento, tenhamos a certeza de que Deus permitiu essas coisas, está escrito na sua palavra, e o fato de acontecer o que está acontecendo, o fato de estar morrendo uma grande quantidade de pessoas nesse momento, não quer dizer que Deus não nos ama. Deus nos ama sim. Deus continua nos amando, Deus sempre vai nos amar. E diante disso, isso não tem nada a ver com o amor de Deus. Muito pelo contrário, é agora, diante desse momento, que crentes, confiantes, confortados, consolados como nós somos, crendo na palavra de Deus, sabendo que Deus está no controle de todas as coisas, sejamos confortados por Deus, crentes nesse amor, firmes nesse amor, e que possamos aproveitar esse tempo que agora estamos passando e nos entregarmos mais a esse amor, que possamos ser mais crentes do que éramos quando estávamos na igreja. A gente sempre diz assim que é muito fácil você ser crente na igreja, você está reunido na comunhão dos santos, você está na oração com todo mundo, você está na leitura, porque muita gente só faz isso, só ora quando está na igreja, só lê quando está na igreja, só tem vida cristã quando está na igreja. Os escolhidos de Deus, os que são
os que amam a Deus, os que são amados por Deus, são crentes em qualquer circunstância. Estão provando a sua fé e o seu amor a Deus, independente de qualquer circunstância. O amor de Deus foi comprovado, foi provado. Agora é momento da gente provar que o amamos. É momento também de demonstrar que estamos totalmente prontos a sofrer com Ele. É momento da gente entender que essa situação vai se afunilando, mas que para nós nos leva sempre a Deus, sempre ao amor de Deus. O mundo que não conhece a Deus sofre muito mais do que nós, mas nós venhamos nos aproximar de Deus nesse momento, que nós venhamos nos firmar mais em Deus nesse momento, ler a sua belíssima palavra, a sua perfeita palavra, e orar, e enfim, compartilhar nossa fé com nossos irmãos, nos edificar, nos estimularmos na fé, e é assim que nós vamos provar o nosso amor a Deus. Deus provou o seu amor para conosco e devemos provar o nosso amor para com Ele também, justamente provando que nós não precisamos, no momento, de quatro paredes, no caso a igreja, para estarmos amando a Deus ou cultuando a Deus, mas que possamos, justamente nesse momento, como casa, como templo de Deus, amar a Deus na comunhão dos santos, uns com os outros, com suas famílias, na medida do possível. Que Deus abençoe os irmãos e que Deus possa estar fortalecendo e consolando o coração de cada um. Em nome de Jesus. Amém.